Você não é o nome que a dor te deu. Continua por aqui porque esse devocional vai mudar como você se vê. Hoje, no nosso devocional de número 160, seguimos com o tema: Você não é o nome que a dor te deu. O trecho bíblico que nos guia de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. João escreve para fortalecer gente que precisava se lembrar de quem era em Deus. Havia confusão, oposição e vozes tentando bagunçar a fé. Por isso ele não começa falando primeiro de desempenho, ele começa falando de identidade. Somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Isso é forte demais, porque João não diz, vocês podem talvez se tornar filhos. Ele diz, vocês são. A base da vida cristã não é primeiro o que você faz para Deus, mas quem você é no amor do Pai. E esse texto ele toca num lugar muito profundo. Tem muita gente que ama Deus, mas ainda vive se enxergando com os olhos da ferida. A pessoa foi rejeitada e passa a se ver como descartável. Foi muito criticada e passa a se ver como insuficiente. Errou feio e passa a se ver só pelo erro. Vive abandono e passa a achar difícil acreditar que realmente é amada. Só que João vem e reorganiza tudo. Ele não diz que somos chamados de servos apenas, nem de sobreviventes, nem de pessoas toleradas por Deus. Ele diz filhos. E isso muda absolutamente tudo, porque filho não vive tentando comprar amor. Filho não precisa performar para existir. Filho pode ser corrigido, mas não deixa de ser filho. Filho pode estar em processo e continua pertencendo. Identidade em Deus começa quando a voz do Pai fala mais alto do que a voz da dor. E esse texto, ele continua conversando muito com a vida de hoje, porque tem muita gente construindo o próprio eu em bases frágeis. Tem gente que se define pelo desempenho, se acerta, vale, se falha, desmorona. Tem gente que se define pela aprovação, se é elogiada, floresce, se é ignorada, murcha. Tem gente que ainda vive por dentro a partir de frases antigas, como você não é boa o suficiente, ninguém vai ficar, você sempre estraga tudo, para ser amada você precisa merecer. E isso aparece no dia a dia. A pessoa entra numa reunião já se sentindo menor, recebe uma crítica simples e carrega aquilo o dia inteiro. Erra numa coisa pequena e já se trata como fracasso inteiro. Abre as redes sociais em poucos minutos e sente que a vida de todo mundo parece mais bonita, mais certa e mais valiosa do que a dela. Isso também acontece na fé. Tem gente que ora, serve, continua caminhando mais no fundo, ainda acha que Deus só a suporta. Ama o Senhor, mas ainda vive como quem precisa provar o tempo todo que merece ficar perto. Só que 1 João capítulo 3, versículo 1 vem e quebra isso. O amor do Pai não te chama pelo apelido da sua dor, ele te chama de filho, de filha. Muita gente está tentando melhorar a autoestima quando na verdade precisa deixar Deus curar a sua identidade. Presta atenção no que a gente vai começar a conversar agora. Aquilo que você repete por dentro vai criando caminhos na sua mente. Se alguém repete por anos, eu não sou amada, não sou o suficiente, sempre vou ser assim, ninguém realmente me vê, isso vai ganhando força dentro dela. Mas quando a verdade de Deus começa a ocupar esse lugar, novos caminhos também começam a ser formados. Quando você relembra a palavra, quando ora a partir da verdade, quando interrompe a autodefinição da ferida, quando escolhe repetir o que o Pai diz em vez do que o medo diz, o interior vai sendo treinado de novo e não é mágica, é formação. A alma muda quando para de ensaiar a mentira e começa a permanecer na verdade. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Que voz mais tem moldado sua identidade ultimamente? É a voz da comparação? A voz da culpa? A voz da rejeição?
ou é a voz do Pai? Em que área você mais precisa se lembrar que é filha? É na autoestima, parando de se medir pelos seus erros? É nas suas emoções, deixando de se tratar como descartável? Ou quem sabe na sua fé, aprendendo a se aproximar de Deus sem viver tentando merecer amor? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pararia de repetir sobre si o que Deus nunca disse? Você trataria a sua história com mais verdade e menos condenação? Talvez começaria a construir sua identidade de pertencimento e não em performance. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia eu vivi como alguém órfã por dentro ou como alguém amada pelo Pai. O exercício desse devocional recebeu o nome de trocar o nome da ferida pelo nome do Pai. Então hoje, seus 7 minutos são para perceber que tipo de voz tem moldado a sua identidade. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à mentira que mais tem te acompanhado, então escreva e complete. Hoje, a frase sobre mim que mais tem me ferido é: completa com honestidade. Segundo, escreva a verdade de Deus no lugar dessa mentira. Então escreva e complete. Mas a verdade do Pai sobre mim é... Te ajudo com alguns exemplos. Mas a verdade do Pai sobre mim é que sou amada. Mas a verdade do Pai sobre mim é que não sou o meu pior dia. Mas a verdade do Pai sobre mim é que não preciso viver tentando comprar valor. Mas a verdade do Pai sobre mim é que pertenço a Deus. Mas a verdade do Pai sobre mim é que sou filha de fato. E terceira e última parte do exercício, escolha um gesto simples de formação para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, no final do exercício, você continua escrevendo, completando a frase, mas você vai se pôr em ação. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. Alguns exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou repetir uma verdade de Deus sobre mim, em vez de repetir minha acusação interna. Antes de terminar o dia, eu vou orar chamando Deus de Pai com mais consciência. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um pensamento de rejeição com a palavra. Antes de terminar o dia, eu vou me lembrar de que meu valor não nasce do meu desempenho. Quando eu parei para elaborar esse exercício, eu estava pensando em algo que te ajudasse a não deixar a dor continuar escrevendo sozinha quem você pensa que é. Bom, coloca aqui nos comentários. Deixa eu te conhecer um pouquinho mais. Qual que é a voz que tem moldado sua identidade ultimamente? É a voz da comparação, da culpa, da rejeição? Ou é a voz do Pai? Desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, não? E depois você volta e você faz o exercício, porque o devocional Caminho de Lapidação, ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que merece viver como filha e não como órfã por dentro. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que Deus não é como a sua dor imagina. E hoje você descobre que você não é o nome que a dor te deu. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que sua identidade estiver ferida e você precisar ser restaurada. Então agora respire fundo e se você puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque o seu amor não é pequeno, distante nem frio. Tu me chamas de filha e não só de nome, mas filha de fato. Hoje eu te peço, Senhor, cura em mim tudo o que ainda resiste a essa verdade. Onde a rejeição falou alto demais, me lembra do teu amor. Onde a culpa tentou definir minha identidade, me lembra da tua graça. Onde eu me acostumei a viver tentando merecer valor, me ensina a descansar no fato de que pertenço a ti. Renova minha mente, fortalece meu interior e faz com que a tua voz fique mais forte em mim do que qualquer memória, medo ou mentira. Que eu não viva mais como alguém órfã por dentro, que eu viva como filha amada,
vista e formada pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.